Meus irmãos, meus amigos, estamos falando sobre o sofrimento de Israel, a nação, os judeus, e nunca conseguiremos saber tudo. Nunca aqueles que acompanharam conseguiram descrever tudo o que viram. Se você tiver a oportunidade de ler o livro de Flávio Joséfo, é o maior historiador, você vai ficar assustado com o que está escrito lá. E ele entrou em Jerusalém no ano 70, quando o general Tito invadiu e expulsou Israel. Ele conta o que ele viu, o que aquela perseguição levou contra aquela nação. Então nunca conseguiremos demonstrar tudo, mas ainda quero passar alguns pormenores hoje, para despertar você a pesquisar mais e saber verdadeiramente quem foi Israel. Israel sofreu um genocídio, mas nunca aplicou genocídio contra ninguém. Vamos lá. É claro que os historiadores do pogrom não tiveram condições de descrever pormenorizadamente o que aconteceu a seguir. Em meio a uma orgia de bestialidade, depois daquelas 3 horas da madrugada, uma bestialidade abominável, uma sede bárbara de sangue e uma devassidão diabólica. Todo dia de segunda-feira, desde as 3 horas da madrugada até as 8 horas da noite, as hordas bárbaras entregavam-se a esta orgia, em meio às ruínas que eles acumulavam. Enquanto acossavam, massacravam, violavam, martirizavam os judeus de Kishinev, onde 49 pessoas foram assassinadas em meio a torturas e violações das mais abomináveis. Representantes de todas as camadas da população tomaram parte nesta fúria selvagem. Soldados, policiais, funcionários, padres, crianças, mulheres, camponeses, operários, vagabundos. Desde o início da noite, todas as casas judias de Kishinev ressoavam com gritos medonhos de assassinos e gritos dilacerantes das infelizes vítimas. Em toda parte e ao mesmo tempo, bandos de 10 a 20 pessoas, às vezes de 80 a 100, conduziram-se segundo o mesmo sistema. Como na véspera as lojas foram atacadas e pilhadas, aquilo que não podia ser levado era embebido com gasolina e incendiado. Os bandos penetravam em seguida, urrando nas casas dos judeus, exigindo dinheiro e joias. Se os judeus não entregassem, rapidamente eram massacrados. Quando não tinham mais nada para entregar, ou quando os assassinos tinham outros caprichos, simplesmente massacravam os homens. Depois violavam as mulheres sob os olhos dos sobreviventes, maridos e filhos. E às vezes as mulheres eram violadas sucessivamente por vários bandidos. Arrancavam os braços e as pernas de criancinhas. Algumas crianças foram arrastadas aos andares superiores e jogadas nas ruas. E são os relatos, os documentos, aquilo foi registrado que aconteceu com a nação de Israel. Suas lojas, seus comércios eram saqueados, levavam tudo. Quando não conseguiam levar, ateavam fogo, um espírito de destruição. Depois invadiam as casas, pediam as joias, pediam dinheiro, e quando não tinham, eram brutalmente assassinados. O que os judeus fizeram de mal a esses povos? Fizemos aquela lista lá atrás das mensagens. Talvez o mal tenha sido escrever a Bíblia. Foi escrita por judeus. Talvez o mal tenha sido um judeu, Albert Sabin, ter descoberto a vacina contra a paralisia infantil. Casou-se com uma brasileira.
1972. E trabalhou muito aqui no Nordeste do Brasil, ajudando muitos brasileiros. Talvez a culpa dos judeus seja criar um motor a gasolina. Talvez a culpa dos judeus seja criar o Waze para nos ajudar tanto nesse trânsito, em localizações. Talvez a culpa dos judeus seja ter um judeu, o pai da psicanálise, Freud. Talvez seja ter um judeu, Einstein. Grandes cientistas, grandes homens que muitos benefícios trouxeram à humanidade. Talvez por ter um judeu, pai da odontologia. E assim, se for descrever aqui, passaríamos horas e horas. Mas por último, talvez o grande erro tenha sido trazer ao mundo o maior de todos os judeus, Jesus Cristo, o Salvador, o Libertador. O mundo pediu a troca por um ladrão, Barrabás. Talvez hoje o mundo também peça a troca da nação que trouxe Jesus, massacrando, destruindo como ocorreu no dia 7 de outubro. Não seja enganado. Não deixe o enganador, o mentiroso que é Satanás, te iludir. Fica com a verdade. Fica com Israel. Fica com o Deus de Israel, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe toda a sua família, que Deus te ilumine no caminho da verdade. Vamos orar. Obrigado a Deus por esse dia, por esse momento. Obrigado pela tua preciosa palavra. Continua nos ajudando. Obrigado pela história de Israel. Ó Deus, espalha por esse mundo afora, leva até os confins da terra. Usa as redes sociais, ó Pai, ou outros meios, para assim essas mensagens serem alcançadas por o maior número possível. Que toda a glória seja levada a Ti. Abençoa os que se dedicam, ó Deus, a esse trabalho, a edição, a gravação e tudo. Dá uma bênção especial sobre cada um, Deus. E usa-os para a Tua glória. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.